Olá pessoas, tudo bem? Vim aí novamente para fazer um videozinho para a gente trocar uma ideia, dessa vez com todas as minhas leituras dos 3 primeiros meses de 2023. Vou tentar falar um pouquinho de cada uma, rapidinho, e é isso. Roda a vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, enfim. É um projeto que eu vou fazendo bem devagarzinho, sem a pressão de ter que colocar vídeo aqui sempre, o tempo inteiro, todas as semanas, para tentar fazer um conteúdo um pouquinho mais trabalhado, ou com uma qualidade um pouquinho melhor do que ficar aí fazendo vídeos às vezes de livros sem tempo para fazer resenha direito, enfim. Então, se você puder dar essa força para que mais pessoas vejam, é importante, tá bom? Então vamos lá. Todo ano eu tenho aí o costume, a mania de ler um livro do Gabriel Garcia Marques, né? Esse ano eu escolhi O General em Seu Labirinto, que é um livro onde o Gabo vai narrar os últimos dias do Simão Bolívar. Obviamente, num aspecto ficcional, né? Porque eu claramente não viveu a época, né? Mas o Gabo era um grande fã do Bolívar, Gabo era comunista, né? Socialista, enfim. E o Bolívar é uma referência também para as pessoas de esquerda da América Latina. Me surpreendeu muito esse livro, de verdade. Apesar de ser do Gabo e tudo mais, até porque eu já li coisas do Gabo que não achei, enfim, tão interessantes assim. Ano passado eu comecei com é, é, Olhos de Cão Azul, alguma coisa assim, que é um livro de contos dele, e que tinha alguma coisa boa ali e tudo mais, mas nada de muito Gabo, né? Muito significativo. Esse livro aqui eu já tinha visto muita gente falando que era arrastado, que era um livro muito denso e tudo mais, e assim, de certa forma ele é denso, ele transmite essa densidade, né, essa ideia de algo complexo, mas assim, é porque basicamente ele está falando sobre os últimos dias de um general que perdeu praticamente tudo, enfim, é, é muito legal ver como o Gabo conseguiu passar pra gente a ideia do que era, de quem era o Bolívar e do que ele estava pensando, mesmo que, obviamente, não fosse aquilo que estivesse passando na cabeça dele. Me lembrou demais Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, exatamente por isso, né? Ela também faz uma reconstrução da cabeça do Adriano, Imperador de Roma, e aqui o Gabo faz praticamente o mesmo com o Simão Bolívar, que foi um general que foi responsável pela fundação e pela libertação de muitos países aqui da América Latina, Colômbia, Equador, Venezuela, e que tinha o objetivo de formar a Grã América, né? Uma América Latina unida como um todo. Enfim, grande livro. É um livro não muito falado do Gabo, mas se você tiver curiosidade, até gostar do aspecto histórico também, porque ele de fato cita muitas coisas históricas, muitos fatos que ocorreram, lugares que existiram, guerras e batalhas e tudo mais. Se for do seu interesse, acho que vai ser uma boa escolha. Depois li Em Nome de Quem, A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder, da Andrea Dipp, jornalista. Eu vou, se eu não fiz ainda, se não estiver no ar ainda, eu vou fazer uma resenha desse livro aqui que me chamou muita atenção, foi muito legal, muito bacana. Apesar de ser um livro de, se eu não me engano, de 2017, então ele não pegou a eleição do ex-presidente, né? Mas assim, ele é de 2018 o livro, na verdade. Mas não chegou a pegar a eleição, né, efetivamente, do cidadão, né, que foi nosso ex-presidente.
E esse livro dá um panorama muito interessante sobre a influência das principais igrejas neopentecostais na política brasileira. E como a bancada evangélica atua, como ela age, como ela pensa, o que ela tem por objetivo. Enfim, um baita trabalho, um trabalho muito importante. Curiosamente eu vi alguém fazendo uma resenha super crítica, falando que ela tem um viés. Amigo, não tem essa de viés, assim. Eu lamento que você esteja dentro de uma organização que invariavelmente esteja atrapalhando o desenvolvimento do país dentro da bancada evangélica, mas enfim, é isso, é o que acontece, ela expõe isso tudo muito bem, é tudo muito bem fundamentado, com fontes e entrevistas. Recomendo, ainda que a gente já tenha passado por momentos muito piores depois de tudo, né, do que aconteceu em 2018, a eleição de 2018, e que a gente viu esse fundamentalismo evangélico tomar muita força. Ainda assim, eu acho importante para entender o que já vinha acontecendo e como a gente chegou a esse ponto. Tá? Vou tentar deixar uma resenha sobre ele aqui e lá a gente conversa um pouquinho mais sobre ele também. Depois li o famoso, exaltado, o grande, que todo mundo falava que era o melhor livro já escrito em língua portuguesa e tudo mais, que eu falei, não é possível, será que é bom mesmo? E é muito bom mesmo, é bom, tudo isso que falaram sobre ele é bom pra caramba, é isso, é verdade. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Enfim, eu acho que seria redundante, por isso que eu nem pensei em fazer nenhuma resenha do livro, apesar de, cara, o que mais tem nesse livro é a marcação, porque ele é espetacular de verdade, ele é importante de muitas formas, é um livro que merece ser lido por todo mundo, deveria ser obrigatório nas escolas brasileiras, e se você não leu Torturado, leia Torturado. É isso. Esse papo de que, não, é super elogiado, mas que não é tudo isso, é mentira, é tudo isso sim. O livro é espetacular, tá? Leiam Torturado. Depois peguei um livrozinho rápido, e que foi bem rápido mesmo de ser lido, foi um romance policial e que me surpreendeu bastante, sim, dentro do possível, dentro do que dava para um livro assim ser. O Seminarista, do Rubem Fonseca. Eu nunca tinha lido nada do Rubem Fonseca. Foi a minha primeira experiência com o autor. E foi bem divertido, é um livro bem rápido, bem divertido. Parece que a gente está lendo a estrutura de um filme desses de policiais e tudo mais, de investigação e tal. Foi curioso, assim. Normalmente o meu contato com romances policiais vem muito de Agatha Christie, Sherlock Holmes ou algumas outras coisas aleatórias, assim, mas é um estilo que eu gosto bastante e que acaba às vezes deixando um pouquinho de lado. Tem gente que chama de baixa literatura, eu acho isso absurdo, na verdade, porque não existe isso. O livro é bom, é gostoso, é divertido, cumpre a função de ser divertido, de entreter, então, enfim, não faz muito sentido. Achei muito legal. O Seminarista é um cara que é ex-seminarista e vira um assassino de aluguel. É isso. A história é essa, e aí ele resolve se aposentar como assassino de aluguel, mas começam a persegui-lo e enfim, ele tem que descobrir quem é que está atrás dele. Vale muito a pena. O seguinte foi provavelmente uma das melhores leituras do ano. Tem resenha aqui, se eu fiz questão de deixar uma resenha aqui, que é Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, onde ele vai fazer aí uma longa explanação sobre a não existência de Deus, os problemas da religião, enfim. Baita livro, muito bom, essencial. Mesmo que você tenha a sua fé, eu não sou ateu, mas acho importantíssimo ler algo desse tipo, porque é muito bem fundamentado, é muito bem construído, muito bem explicado, e tem um humor irônico e ácido do Dawkins que deixa tudo muito melhor. Tem a resenha aqui no canal, eu recomendo que, se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá. É mais uma troca de ideia, não chega a ser uma resenha, mais uma troca de ideia sobre o que está sendo falado aqui. E recomendo demais Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, facilmente uma das melhores leituras que eu já fiz no ano até agora.
Em seguida, A Vida pela Frente, do Romain Gary. Eu não sei se pronuncia Romain Gary, mas eu acho que é Gary, porque ele é francês, que ele usou para escrever esse livro, o pseudônimo de Émile Ajar. Né? A Vida pela Frente é um romance que vai narrar a história de um menino chamado... Esqueci, meu Deus. Como é que é o nome do garoto? Gente, minha memória foi por água abaixo, infelizmente. Eu lembro da Madame Rosa, mas não estou lembrando do menino. Meu Deus. Momo. Mohamed é o nome dele, né? Chama ele de Momo, mas é Mohamed. Meu Deus, minha memória foi embora. O livro vai se passar ali, pelo menos o livro passa, né? Num pós-Segunda Guerra Mundial, em Paris. E o Momo é um menino, em tese, órfão, né? Que é criado por essa ex-prostituta, que é a Madame Rosa. Que tem vários problemas de saúde e tudo mais, e é uma sobrevivente do Holocausto. É curioso porque ela é judia, em tese ele é muçulmano, mas ela obriga a ser muçulmana, a praticar a religião, mesmo não sendo a religião dela. Achei um livro muito sutil, muito bonito, muito profundo dentro do que a gente entende por humanidade, o que a gente consegue entender da cabeça de uma criança e assim, desse tipo de livro narrados por crianças que de fato parecem narrados por crianças. Isso é legal pra caramba, né? Porque você vê situações aqui que nós, enquanto adultos, entendemos o que está acontecendo. A gente sabe o que está sendo falado ali nas entrelinhas, enfim, qual é a situação que está se passando. O Momo não. Então ele faz a compreensão dele em relação àquelas histórias, àqueles momentos ali. Muito bom livro, muito singelo, muito singular. E tem um pano de fundo sociopolítico da França pós Segunda Guerra que é muito interessante e que vai reverberar até hoje, né? Nessa França que é muito hoje influenciada pelo islamismo, né? Pelos muçulmanos. Tem muitos imigrantes africanos, muçulmanos no geral, enfim. Esse caldeirão cultural que virou Paris, que virou a França como um todo, e que a gente já via sinais nessa época, que é tratada no livro, né? A Vida pela Frente, do Émile Ajar. O Romain Gary, ele fez o pseudônimo porque ele achava que ele queria testar se as pessoas de fato gostavam do que ele escrevia. Não satisfeito, ele acabou, não só gostavam do que ele escrevia, como o pseudônimo dele acabou ganhando, se eu não me engano, o Goncourt, que é um prêmio literário francês que só pode ser que a pessoa só pode ganhar uma vez. E aí ele ganhou duas, que ele já havia ganhado uma e ganhou outra com o pseudônimo dele. Vamos lá. O próximo foi um livro que eu devorei e entra muito em algo que eu já vinha falando, que eu falei no vídeo anterior sobre o meu interesse atual sobre a sociedade brasileira, a compreensão, a periferia, romances de literatura marginal. Muito bom, muito bom. O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse livro me remeteu a muitas coisas que eu vivi na minha infância. Na minha infância, no começo da minha adolescência, apesar de não ter crescido na cidade do Rio de Janeiro, e sim numa cidade do interior do Rio, né? Mas muito próximo da cidade do Rio, tem muita coisa aqui que eu me identifiquei porque eu cresci na periferia também. Né? Eu também cresci na periferia daqui de Petrópolis e muitas coisas me foram memoráveis, assim, lembrei de coisas que aconteceram na minha infância, de coisas que eu vivi, de coisas que eu vi. E aqui esse livro é um livro de contos do Giovanni Martins, que vai ter, ele tem um estilo de escrita muito particular, porque em alguns ele usa a oralidade, né, o texto oral, ele escreve como se fala, em outros não, é todo respeito à literatura convencional, né, tradicional, e em todos eles ele vai falar casos
da periferia do Rio de Janeiro, das favelas, enfim, dessas pessoas que estão ali e como elas se relacionam com o mundo como um todo. Maravilhoso, eu devorei esse livro em um dia, se eu não me engano, assim, 1 ou 2 dias no máximo. Muito bom, recomendo demais se você tiver oportunidade. Me interessei muito por essa questão da literatura marginal. Depois peguei esse aqui, A Praga, da Manuela Castro, que é um livro que vai falar sobre os leprosários do Brasil. Você vê que até a editora Geração, ela fez um trabalho gráfico muito parecido com o do Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex, que na época era da editora Geração. Eu tenho até o Holocausto Brasileiro aqui dessa editora. E até usou aqui o Holocausto da Hanseníase, histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil. É um livro-reportagem sobre as vítimas da hanseníase, né, da lepra, que é um nome que a hanseníase sempre foi tratado, só, por sinal, só virou hanseníase aqui no Brasil e isso é falado aqui no livro para mostrar como o estigma da doença era muito grande, muito forte e eles precisaram mudar o nome da doença para tentar facilitar o tratamento. E ele vai contar as histórias de leprosários que tinham para o Brasil que acabavam isolando as pessoas das suas famílias, enfim, deixando essas pessoas sem um suporte adequado do Estado, quase como uma prisão. É um bom livro, é uma boa reportagem, tem muitas informações interessantes, porém eu acho que ela acabou botando mais coisas do que deveria, assim, informações que talvez não fossem tão relevantes para deixar o livro um pouco mais denso. A gente tem bastante fotos, bastante relatos, mas achei que pecou um pouquinho no exagero, talvez, né? Na ideia de que, pô, a gente precisa colocar mais coisas. Então tinha informações aqui, tipo lei, que estava como um todo, e a lei toda no livro. Não achei que seria relevante. Ainda assim, é um livro bem completo para quem gosta de entender um pouco sobre a sociedade brasileira, sobre a história do Brasil, essa história às vezes não contada que a gente tem aqui no Brasil, que é muito grande. O Holocausto Brasileiro fala muito sobre isso também, mas não sobre a lepra, né? mas sobre os hospícios e manicômios que existiam no país e que vitimaram tanta gente que talvez não, em muitos casos nem nenhum tipo de doença psiquiátrica ou neurológica ou qualquer coisa do tipo tinha, né? Enfim, coisas do Brasil, coisas que a gente passa ainda por aqui e descobre ainda às vezes sem querer. Depois eu peguei esse livraço que foi sem dúvida uma das melhores leituras do ano até agora também. Vai entrar no top melhores leituras do ano sem dúvida nenhuma, que foi Terra Estranha, do James Baldwin. Eu tinha muita curiosidade de ler o Baldwin. Eu assisti o Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário que foi produzido por ele, ou enfim, não produzido diretamente por ele, se eu não me engano, mas que tem muitas referências sobre ele, muitas falas dele e tudo mais. O Baldwin era um ativista importante do movimento negro nos Estados Unidos, ali no final no começo dos anos 60, né, toda aquela época da luta pelos direitos civis. E esse livro é um romance que vai narrar um grupo de amigos, né, na verdade. Ele começa falando sobre o Rufus, que é um baterista negro e tudo mais, do Harlem, e que faz muito sucesso e tudo mais, mas depois ele caminha não só para o Rufus, mas para a irmã do Rufus, para os amigos do Rufus, e como essa sociedade, como o racismo estrutural que existia ali, como as dificuldades de relacionamento entre pessoas de raças diferentes, de sexos diferentes, né? A gente tem as questões da homossexualidade no final dos anos 50, então como a identidade das pessoas era algo que elas ainda precisavam descobrir, se entender, como isso era difícil
Voltei porque, enfim, tava falando, acabou a bateria e eu tive que carregar novamente a câmera. Me desculpe aí se tiver alguma coisa fora do lugar, fora do ângulo que estava antes. Os amigos aí, as amigas que têm algum tipo de toque em relação a isso, infelizmente o vídeo vai continuar aí de outra forma. Enfim, como eu estava falando sobre o Terra Estranha, existe essa questão também da homossexualidade e de como isso é entendido, compreendido pelas pessoas, enfim. É um livro, tem uma coisa nele que, e aí lendo depois, pós-fácil, e lendo outras leituras de apoio, que eu acho que diz muito sobre o que esse livro efetivamente. Quando ele fala que Terra Estranha e a Terra Estranha é o outro, eu sempre tive para mim que todo mundo, cada um de nós é um universo por si só. E ninguém nunca vai conseguir entender exatamente tudo que passa na cabeça de outra pessoa. Tudo que passa dentro do coração de outra pessoa é impossível. É uma terra estranha, uma terra onde você vai pisar e ainda que você fique 50 anos com alguém, você nunca vai saber o que passa na cabeça dessa pessoa. E esse livro me parece muito isso, assim, me passa assim, esse sentimento, essa ideia de que o outro é sempre uma terra estranha. É um livro que não tem essa questão de começo, meio e fim, assim, de certa forma. É um recorte de uma parte do tempo, da sociedade, das pessoas, mas é muito bem escrito, é poético, é doloroso, é cruel, é bonito, belo, enfim, baita livro, grande livro. Fiquei muito feliz de ter começado o James Baldwin pelo Terra Estranha, fiquei com vontade de ler outras coisas dele, não só de ficção, mas de não ficção também. Enfim, incrível. Se você tiver a oportunidade, leia Terra Estranha, vale a pena demais. Depois fui para a Colômbia, O Ruído das Coisas ao Cair, do Juan Gabriel Vázquez. Esse livro é quase um romance policial, se a gente puder chamar assim, de certa forma. A gente tem um personagem principal, que é o Antônio Iamara, que é um professor universitário, e que tinha um amigo que era um ex-piloto de avião e tudo mais. E quando ele estava com esse amigo, eles sofrem um atentado e esse amigo é morto e o Antônio, enfim, acaba sendo atingido por alguns tiros e tudo mais, fica internado por um tempo. E esse amigo dele, que é o Laverde, né, morre. E aí o Antônio passa a buscar mais informações sobre a história do Laverde para entender por que aquilo aconteceu. É um livro bem legal, assim, ok, não vou dizer que foi, oh meu Deus, que grande leitura. Tinha uma expectativa um pouco alta em relação ao Gabriel Vázquez, ao Juan Gabriel Vázquez, porque aqui no Blunt tem elogiado por autores como Garcia Marques e Vargas Llosa, então você já pensa, pô, esse cara deve ser bom pra caramba. E ok, é um bom livro, é uma história interessante, ele narra bem, mostra bem a Bogotá ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente depois daquele período de grande violência que teve na Colômbia, em Bogotá. Eu não consegui gostar do protagonista, do Antônio Amara, achei ele um ser humano horrível, na verdade. Ruim, mal, babaquinha, sabe? Tipo, enfim, mal marido, mal pai, e muito aficionado por uma história que, enfim, não sei se talvez a história não tenha me envolvido o suficiente. O que eu mais achei curioso desse livro é o fato dele usar um evento que de fato aconteceu, que foi a queda do voo, esqueci o número do voo, 795? Ou alguma coisa assim, 697? Não sei. Foi um voo que caiu, que vinha de Miami para Bogotá, e que caiu na Colômbia, no final dos anos 90 ali, 965, voo 965 da American Airlines. E acabei buscando, querer saber sobre esse voo, descobri que tinha gente que tinha sobrevivido, mas uma parte das pessoas tinha morrido. Enfim, ele mistura a realidade com a ficção
o livro é ok. Foi um livro ok, foi uma leitura, não foi nada, oh meu Deus, mas também não nada que fosse arrastado demais. Por fim, boa parte de março aí eu peguei para ler esse livro que eu tinha muita vontade de ler, muita curiosidade para entender, que entra, é uma não ficção que entra dentro da minha ideia de cada vez mais entender um pouquinho mais sobre o Brasil. Para quem me conhece, particularmente sabe o quanto eu gosto de futebol, gosto bastante de futebol, muito do Botafogo, apesar do Botafogo não gostar de volta, né? Então é uma relação abusiva que a gente tem. Mas tinha muita curiosidade sobre esse livro porque muitas pessoas falaram sobre como ele é importante na compreensão do futebol brasileiro, que é Veneno Remédio. Não sei se dá para vocês verem aí. Ele acaba sempre dando uma borrada, né? Não dá pra ver. Enfim, Veneno Remédio, do José Miguel Wisnik, não sei como é que se pronuncia. O Futebol e o Brasil. Esse livro foi muito bom, muito bom. Foi uma leitura muito boa, mas é uma leitura difícil. E é uma leitura difícil porque o José Miguel Wisnik, ele faz uma mistura entre sociologia, filosofia, psicologia, para entender o futebol enquanto jogo. E como isso se liga e se conecta com o Brasil, com a sociedade brasileira, o comportamento do brasileiro como um todo. Então, assim, é um livro denso, é um livro com muitas referências, que faz muitas referências a sociólogos, a estudos de sociologia do Brasil. Ele fala muito sobre o jogo especificamente, como o jogo é como é que a gente pode dizer, uma extensão do comportamento do brasileiro, como o comportamento do brasileiro influencia no tipo de jogo de futebol que a gente tem, que a gente desenvolveu, o histórico do futebol do Brasil. É um livro interessantíssimo, mas eu hei de concordar com uma crítica que eu vi sobre ele, apesar de não achar que isso interfira no conteúdo. Eu acho que ele interfere um pouco na compreensão do conteúdo, que é o fato do autor, às vezes, pecar no excesso de um texto um pouco mais rebuscado, ser um texto rebuscado às vezes até demais, ou por tentar extrapolar muito essa ideia da psicologia, da filosofia, acabar entrando em um ensaio um pouco mirabolante em determinados aspectos. Mas assim, alguns pontos do livro são assim, não é como um todo. No geral, dá pra gente ler bem, entender bem o conceito do que ele está querendo aplicar e é muito bacana. Mas de fato, eu não recomendaria para alguém que busque algo mais sutil, no sentido de ser uma leitura mais leve, porque não é. É uma leitura bem densa, uma leitura interessantíssima, com exemplos muito bons, mas principalmente quando eu particularmente, é óbvio, né? Vai ter uma puxada de sardinha quando ele fala sobre a representatividade de Garrincha e Pelé na sociedade e na expressão do Brasil como um todo, né? O Garrincha era indígena, descendente dos povos originários, e o Pelé, um homem negro que se tornou simplesmente o maior jogador de futebol da história. Então é muito interessante como ele trabalha isso dentro do futebol em si, como o jogo desses jogadores, né, a forma de atuar desses jogadores representava aspectos importantes do Brasil. Baita livro, se você gosta de futebol, e tem interesse em se aprofundar mais no assunto, eu recomendo, como eu havia visto muita gente recomendando para quem gostava, né? Foram essas as leituras que eu fiz nos 3 primeiros meses, aí, janeiro, fevereiro e março de 2023. Se você já leu algum deles, por favor, comente aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Me diz aí quais foram as experiências que vocês tiveram com esses livros. E se chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu gostei, seu joinha.
E, enfim, estou em outros lugares também. Se você quiser conversar, comente aí, vamos trocar essa ideia. Espero poder voltar aqui em breve para falar de outros livros com vocês também. Beleza? Valeu, pessoal!